Atenção, senhores passageiros, que vai começar mais um maravilhoso vídeo do canal Casamento é uma Viagem. Nós somos a Márcia e o Simval e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso passeio na cidade de Lisboa. E sem enrolação, bora pro vídeo! E a gente vai seguindo pela estrada, com a fé em Jesus em cada jornada. Nosso mapa tem um toque divino, mostrando ao mundo seu amor genuíno. Porque casamento é uma viagem até chegar ao céu. O Miradouro de Santa Luzia tem uma ampla vista sobre a Alfama e o Rio Tejo. Os pontos característicos são a Cúpula de Santa Engrácia, a Igreja de Santo Estevão e as duas torres brancas da Igreja de São Miguel. E uma experiência, né, Marcinha, que a gente não pode deixar de ter aqui em Lisboa é provar o pastel de nata, né? Lembrando que não é pastel de Belém, é o pastel de nata. Então, vamos lá, você primeiro. O prazer maior é ouvir este barulho. Delicioso, maravilhoso. Agora é a minha vez, provar esta maravilha. Muito bom. Muito bom. O Café Brasileira é um dos cafés mais icônicos, históricos e fotografados de Lisboa. Fundado em 1905, localiza-se no coração do vibrante bairro do Chiado. É mundialmente famoso por ter sido o ponto de encontro de grandes intelectuais e artistas, incluindo o célebre poeta Fernando Pessoa, no qual eu apareço aí na foto ao lado da disputadíssima estátua dele. A Praça Luís de Camões fica também no bairro do Chiado e homenageia o poeta português Luís de Camões, autor da epopeia Os Lusíadas. Naus e sereias são representadas na calçada da praça e são alusivas à obra de Luís de Camões. O Largo do Carmo fica em frente às ruínas do Convento do Carmo, que resistiram ao terremoto de 1755, sendo a única construção anterior ao terremoto. Este lago também foi palco de um evento muito importante na história de Portugal, o fim da ditadura em 25 de abril de 1974. Stary rejon, ponieważ tam mamy takie
Tá batendo, tá batendo. Vai. Vai, agora aqui. Most people know. Outro que não pode deixar de ser apreciado é o bolinho de bacalhau, aqui em cima com a vista aqui para o elevador de Santa Justa e o castelo de São Jorge lá ao fundo. Então, Dona Márcia agora vai se deliciar com esse bolinho de bacalhau. Aqui eles não falam bolinho, eles falam pastel de bacalhau. E essa loja aqui é a Casa Portuguesa. Ela tem aqui em cima e também tem lá na Rua Augusta, que fica aqui embaixo desse mirante, atrás do convento do Carmo. Agora chegou a hora melhor, né? Vamos apreciar. Esse pastel de bacalhau é recheado com queijo da Serra da Estrela, uma região aqui de Portugal que neva. Uma delícia. E esse queijo é muito bom, né? É uma O queijo delícia. é bom mesmo. Delícia. Estou escutando esse som? Vamos atrás para descobrir o que é. Se você está planejando viajar para Lisboa, prepare-se para ser surpreendido por uma das tradições mais vivas da cultura portuguesa, as tunas acadêmicas. Imagine caminhar pelas praças históricas do Chiado, do Rocio e das ruelas de Alfama e, de repente, dar de cara com dezenas de jovens vestidos com trajes pretos e capas longas, parecendo saído diretamente do filme de Harry Potter. Mas não há magia negra aqui, apenas pura magia da música. Esses jovens são estudantes universitários que mantêm viva a tradição secular. A lendária Tuna Acadêmica de Lisboa, por exemplo, leva alegria e boemia às ruas desde 1895. Com violões, bandolins, pandeiros e vozes potentes, eles cantam o amor, a saudade e o orgulho de Portugal. É o tipo de experiência espontânea que dinheiro nenhum compra. Quando visitar Lisboa, se ouvir um som de violão ecoando ao longe, siga a música. Você vai descobrir que a verdadeira alma da cidade também se canta em bando.
Esta é, sem dúvida, a loja mais louca e colorida que você vai visitar em Lisboa. Bem-vindos ao mundo fantástico da sardinha portuguesa. Esqueça a ideia de um supermercado comum. Ao cruzar a porta, você se sente entrando em um circo mágico ou em um parque de diversões vintage, com direito a música animada, luzes brilhantes e até um carrossel de verdade no meio da loja. A grande atração aqui são as icônicas latas de sardinhas, espalhadas pelas paredes como se fossem livros em uma biblioteca. Cada lata é estampada com um ano específico, de 1916 até os dias de hoje, listando os acontecimentos históricos mais importantes daquela data e o nome de personalidades nascidas nela. E é isso que quase todo viajante faz, a mesma coisa. Procura a lata de seu ano de nascimento ou do nascimento de alguém especial para levar como souvenir perfeito. Tem de vários tipos de conserva. Questo è 24, questo è... No. Tieni questo. Essa aqui é de enguias, olha. Essa aqui é petinga em azeite. Essa é de salmão defumado. Filete de cavalo, ó. Sardina com mostarda. Peixe na espada. Não tem só de sardinha, ó. Tem de vários tipos de peixe. As latas da coleção de aniversário custam cerca de 9 euros. Embora o preço seja mais alto do que uma lata comum de mercado, o que você compra aqui é uma verdadeira obra de arte e uma lembrança inesquecível de Portugal. Se você vai a Lisboa, este lugar precisa entrar no seu roteiro. Dom Pedro IV aqui em Portugal, Dom Pedro I no Brasil, faleceu em 24 de setembro de 1834. O Rossio é também uma das praças mais conhecidas de Lisboa. Oficialmente conhecida como Praça Dom Pedro IV, sempre teve um papel importante na vida dos lisboetas. Ao longo da história já foi um hipódromo, mercado e até palco da Inquisição. Hoje em dia, o Rossio, como é conhecida a praça, é um dos pontos mais movimentados da cidade, com diversos cafés tradicionais, como o Nicola. Os desenhos na sua calçada foram a inspiração para o calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro, e foi a primeira de Portugal a receber esse tipo de pavimento, que se tornou um símbolo do país. Este largo talvez seja o lugar mais misterioso e emocionante de Lisboa, o Largo de São Domingos e a sua impressionante igreja. Do lado de fora, o largo é um ponto de encontro vibrante da comunidade multicultural da cidade. Há também um memorial que lembra um capítulo sombrio, o massacre de milhares de judeus em 1506, tragédia que começou bem aqui, resultado da intolerância religiosa. Aqui, a gente passou em frente, ó. Mas o verdadeiro choque cultural acontece quando você cruza as portas da igreja de São Domingos. Prepare-se, porque o interior dela não parece com nenhuma outra igreja que você já tenha visto no mundo. Ela sobreviveu ao terrível terremoto de 1755 e em 1959 foi devastada por um incêndio brutal. Em vez de apagarem as marcas, as cicatrizes da tragédia, na reconstrução, decidiram deixar as paredes de pedra queimadas
rachadas e os pilares de mármore avermelhados pelo fogo. Registra-se que o fogo era tão intenso que as estátuas derreteram e essas colunas racharam. O contraste do teto vermelho moderno com as feridas expostas do passado cria uma atmosfera única, quase cinematográfica, e é uma lição viva de resiliência. A entrada é gratuita e fica a poucos passos da Praça do Rossio. E se você quer conhecer o lado mais profundo da história de Lisboa, este lugar é obrigatório e vale a pena. Se existe um lugar que resume a energia, a história e o charme de Lisboa, esse lugar é a Rua Augusta. Totalmente exclusiva para pedestre, caminhar por aqui é uma verdadeira viagem no tempo. O chão que você pisa é uma obra de arte, a famosa calçada portuguesa, com seus desenhos em pedras pretas e brancas que brilham sob o sol de Lisboa. A rua é viva. Ela é cheia de artistas de rua, músicos talentosos, cafés com esplanadas ao ar livre e as lojas mais cobiçadas da cidade. É o lugar perfeito para ver a vida passar e sentir o ritmo real da capital. Mas o grande prêmio fica no final da caminhada. Seus olhos vão direto para o monumental Arco Triunfal da Rua Augusta. Uma curiosidade de viajante. Você pode subir até o topo. A entrada custa €3,50 e lá de cima você tem uma das vistas mais lindas de 360 graus da cidade, com o Rio Tejo bem na sua frente. Essa não é apenas uma praça, é o verdadeiro cartão postal de Lisboa. Bem-vindos à Praça do Comércio, também conhecida pelos locais como o Terreiro do Paço. Ela já foi um local do Palácio Real de Portugal por mais de 200 anos, até o terrível terremoto de 1755 que destruiu tudo. A praça foi totalmente reconstruída para mostrar a força e a riqueza da cidade. E o resultado dessa obra-prima simétrica, cercada por arcadas amarelas e deslumbrantes. No centro, a estátua do rei, Dom José I, domina o espaço. E do outro lado, o majestoso arco da Rua Augusta serve como moldura para o coração da cidade. Mas o verdadeiro charme aqui é a ligação direta com a água. O cais das colunas, com os seus 2 pilares de pedra, que parecem flutuar, era onde os reis e os chefes de estado desembarcavam em Lisboa. Uma dica de ouro para os viajantes: vem aqui no final do dia, sente-se nos degraus de pedra do cais e assista ao pôr do sol sobre o rio Tejo e a ponte 25 de abril ao fundo. É uma daquelas experiências gratuitas e inesquecíveis que vão fazer você se apaixonar por Lisboa para sempre.
A Praça da Figueira também fica perto da Praça do Rocio e é bastante movimentada. Antes do terremoto de 1755, fato que marcou a história de Portugal, a Praça da Figueira abrigava o Hospital de Todos os Santos. Após a tragédia, passou a ocupar o papel de mercado central. Hoje em dia, ela recebe um mercado de forma provisória no último final de semana de cada mês. Agora, o nosso objetivo é pegar um ônibus para irmos até Belém. Então, continua conosco. Vem junto. Poeira na estrada, o sol no painel, nossa playlist tocando rumo ao céu. Cada curva um plano, uma direção, guiados pela luz em nosso coração. Não é só asfalto, é mais que um lugar, é a mão de Cristo a nos abençoar. E a gente vai seguindo pela estrada, com a fé em Jesus em cada jornada. Nosso mapa tem um toque divino, mostrando ao mundo seu amor genuíno. Porque casamento é uma viagem até chegar ao céu. Do avião ou do barco a mesma canção, um amor que transborda, que gera união. De porto em porto, de nuvem em nuvem, levamos a paz que as palavras não detêm. É um convite aberto pra quem quiser ver o amor de Cristo que nos faz viver. A gente vai seguindo pela estrada, com a fé em Jesus em cada jornada. Nosso mapa tem um toque divino, mostrando ao mundo seu amor genuíno. Porque casamento é uma viagem até chegar ao céu. Chegamos ao Mosteiro dos Jerônimos, uma obra-prima da arquitetura que demorou 100 anos para ser construída. Foi financiada pelo ouro da época dos descobrimentos. O estilo é o manuelino, cheio de detalhes marítimos esculpidos na pedra que vão te deixar de queixo caído. É aqui que estão os túmulos de grandes figuras da história, como o navegador Vasco da Gama e o poeta Luís de Camões. A entrada na igreja do mosteiro é totalmente gratuita e a arquitetura interior é inacreditável. Para visitar os claustros e os pátios internos, o ingresso custa cerca de 10 euros. Se você vai visitar o Mosteiro dos Jerônimos, reserve um tempo para curtir o cenário incrível que fica bem na frente dele, o Jardim da Praça do Império. Este é um dos maiores jardins urbanos da Europa e o lugar perfeito para tirar a foto clássica da sua viagem a Lisboa. No centro, destaca-se uma monumental fonte luminosa que projeta jatos de água imensos, criando um verdadeiro espetáculo visual com o mosteiro ao fundo. O grande charme aqui são os desenhos impecáveis, feitos nos arbustos e canteiros, além dos brasões florais que representam a história de Portugal. É um espaço totalmente aberto, plano e com entrada 100% gratuita. Dica que fica aqui:
Depois de enfrentar as filas do mosteiro ou caminhar bastante por Belém, esse jardim é o ponto ideal para sentar em um dos bancos, descansar na sombra e apreciar a brisa que vem do rio Tejo. Logo ali, do outro lado. Não passe correndo por aqui. Dê uma paradinha e aproveite para apreciar a paisagem. E mais uma dica que deixamos aqui para quem vai visitar os monumentos do outro lado da linha do trem e da pista. Em frente ao Padrão do Descobrimento, existe uma passagem subterrânea, uma escadaria que leva a um corredor de fácil acesso e que passa por baixo da linha do trem e da pista, te levando direto para a área do Padrão dos Descobrimentos. Então, olha ele aí, guarda essa dica. Este monumento parece uma caravela gigante, pronta para zarpar em direção ao infinito. Bem-vindos ao Padrão do Descobrimento em Lisboa. Construído na margem do rio Tejo, bem no lugar aonde partiram caravelas no século XV, ele celebra a Era de Ouro nas navegações portuguesas. Nas laterais da escultura, você vai ver gigantescas figuras históricas, lideradas pelo infante Dom Henrique e acompanhado por nomes como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Mas duas coisas que muitos viajantes deixam passar são os verdadeiros segredos daqui. Primeiro, olhe para o chão. Na praça em frente ao monumento há uma rosa dos ventos gigante de 50 metros de diâmetro, feita em pedras portuguesas, mostrando as rotas, as datas de todas as viagens marítimas. É incrível procurar o seu país ali. Segundo, você pode subir até o topo. O monumento tem um elevador interno que te leva a um mirante de 50 metros de altura. A entrada custa 10 euros e a vista lá de cima para a Ponte 25 de Maio, o Rio Tejo e o Mosteiro dos Jerônimos é simplesmente espetacular.
Ela parece um castelo de fadas flutuando na água, mas já foi uma fortaleza implacável. Bem-vindos à Torre de Belém, o grande símbolo de Lisboa. Construída há mais de 500 anos no meio do rio Tejo, ela servia como um forte de defesa para proteger a cidade de invasores e como a última imagem que os navegadores viam antes de partirem para o mar aberto. A arquitetura é tão detalhada que parece esculpida à mão, cheia de símbolos marítimos, cordas de pedra e até a escultura de um rinoceronte escondida na fachada. Dica de ouro de quem viaja: o melhor ângulo para fotos é do lado de fora, na Praia da Areia, que se forma ao lado dela durante a maré baixa. A entrada para o interior da torre custa 8 euros, mas atualmente está fechada. Se quiser uma experiência mágica e gratuita, venha no final da tarde ver o pôr do sol atrás da Torre de Belém. É um daqueles momentos que justificam qualquer viagem para Portugal. Estamos aqui em Belém, experimentando um pastel de Belém, porque foi fabricado aqui em Belém, sentado no ponto de ônibus. Delicioso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e comente. Isso ajuda a fortalecer nosso canal e essa mensagem chegar a mais pessoas. Servido? Tchau! Fui! Outro ponto que não pode... Deixar de ser apreciado. vou de novo. Viajar, alegria cada dia.